Nesse vídeo daqui eu vou contar um pouquinho como foi que eu comecei minha coleção de VHS. Que depois acabou, virando aí meio que uma coleção de videocassete, porque uma coisa tá ligada à outra, é coleção de câmeras VHS, enfim. Qual foi o estalo, aquele estalo que me deu? Eu falei, opa, eu vou comprar umas fitas VHS pra mim, vou comprar um videocassete, vou assistir filme VHS. Bem, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo daqui, beleza? Então já fica aí, bora nessa. Tudo começou mais ou menos ali no final de 2020. Pois é, 2020, galera. Eu não preciso nem falar o que é que aconteceu em 2020, né? Foi marcante aí para todos nós, eu tô falando todos nós, toda a humanidade. Para resumir aí, que eu, enfim, não vou ficar explicando muito o que a gente já sabe aí, a gente teve que ficar resguardado em casa aí, naquela quarentena, preso em casa sem poder sair muito, enfim. Bem, foi uma época marcante aí pra gente, né, de uma forma ou de outra, mas eu acho que deixou marcas em cada um de nós. Eu não sei bem se algumas coisas dessa época que eu comecei a pensar, que eu comecei a sentir, tem influência direta ao que a gente estava passando, né? Mas bem, sim, eu comecei a ter alguns sentimentos, alguns pensamentos aí, né? O fato é que nessa época eu comecei a ter alguns flashes de nostalgia. Eu cheguei a ter um determinado sonho específico algumas vezes. Nesse sonho eu jogava Donkey Kong no Super Nintendo. Pois é, era só isso, eu jogando Donkey Kong. Eu não lembro assim muitos detalhes, mas eu me recordo bastante de uma sensação de infância. Apesar de ser eu adulto jogando ali no sonho, todo aquele sonho vinha com um teor de passado muito forte. Eu acordava podendo sentir um pouco daquele sentimento que rapidamente ele já começava a escorrer pelas minhas mãos. Sabe aquela sensação após o sonho que você tenta não deixar sumir, mas ela vai escapando aos poucos e rapidamente ali você volta para a realidade? De alguma maneira esse sentimento me fez ter uma vontade de ter novamente um Super Nintendo, um videogame que eu tive aí na infância, na verdade foi o único videogame que eu tive na infância, né? E aí eu não lembro exatamente como, mas eu lembro que foi justamente essa sensação aí que me fez um dia resolver pesquisar sobre videocassetes aí nos sites de anúncios de vendas aí na internet, né? Eu acredito que de alguma forma uma nostalgia do videogame ali chamou uma outra nostalgia que foi do videocassete, essas coisas de alguma forma estão conectadas, né? Aí eu fui nesse site de anúncio, fiquei lá só olhando, dando olhada, olhei uns preços e tal, e pensando, né, poxa, será? Mas até aquele momento não me veio uma ideia prática de realmente chegar lá e comprar o videocassete. Eu acho que de alguma forma eu tava só ensaiando essa nostalgia de alguma maneira, né? E eu me recordo até hoje que eu estava fazendo essa pesquisa, já era tarde da noite, ali um pouco antes de dormir, eu fiz aquela pesquisa, aí fechei tudo, não resolvi comprar nada, nem nada do tipo, nem entrei em contato com o vendedor, fechei tudo, desliguei o computador e fui para a cama dormir. É engraçado que, apesar dos meus sonhos serem sobre Donkey Kong e Super Nintendo, foi um videocassete que eu pensei em comprar primeiro. Apesar de ser curioso, eu acho que tudo isso resumia um certo sentimento de nostalgia em que todas essas antigas tecnologias, esses antigos aparelhos estavam interligados e conectados com o meu passado. Eu não lembro bem se foi um dia ou 2 dias depois, mas foi pouco tempo depois, eu abri novamente um determinado anúncio que eu tinha visto lá de um videocassete, entrei em contato com o vendedor e aí a gente fechou o negócio. Ele morava numa cidade aqui do lado, aí eu falei com meu irmão, que o meu irmão tem carro, eu falei, pô, velho, vamos lá, me leva lá e tal, que eu quero comprar um videocassete e tal, essa cidade aqui do lado não é muito longe, e a gente pegou o carro e foi lá. E eu lembro que enquanto ia, eu ficava com um certo, digamos assim, um certo medo, um pensamento de que assim, pô, será que eu tô viajando? Será que eu realmente quero ter isso em casa? Eu quero ter um aparelho
que fica ali em casa e vai estar ocupando um espaço, pegando poeira, e eu vou ficar olhando pra ele todos os dias e ficar pensando assim, sabe, poxa, pra que eu peguei esse negócio? Não assisti uma fita, sei lá, ou assisti duas e não... A realidade se mostrou pior do que o que eu criava nos meus pensamentos, né? Aquele era meio que uma cautela, um certo medo ali de perceber que eu só estava criando uma hiper-idealização nos meus pensamentos de nostalgia e que na realidade não ia ter tanta graça assim. E eu também ficava pensando, ah tá, beleza, comprei o videocassete, mas o videocassete por ele mesmo não serve pra nada, eu preciso arranjar as fitas. Onde é que eu vou arranjar fita? Será que eu vou arranjar fita? Será que eu vou conseguir assistir filme em VHS hoje em dia? Galera, nessa época eu não sabia nada, não tinha conhecimento de nada. Mas aí, pra minha surpresa, o vendedor, quando ele ele me vendeu o videocassete, ele também chegou e falou, ó, toma essa fita aí de brinde que você já vai ter alguma coisa pra assistir quando chegar em casa. E a fita foi essa aí do Timão e Pumba. Não é aquela fita, né, que eu pegaria pra mim assim, mas só de ter algo em mãos pra eu poder assistir nesse formato eu já tava feliz da vida. Eu só queria ter aquela sensação boa dos trailers, da imagem um pouco ruidosa do VHS. E pra ser sincero, eu acho que voltar a ter esse contato logo com um desenho animado, que por sinal eu assistia esse desenho na infância, foi bom demais, foi muito bom. Eu lembro que no dia seguinte, uma segunda-feira de manhã, eu tomei café da manhã assistindo ao desenho e eu pude sentir um certo conforto em estar ali tomando café da manhã assistindo um desenho animado no VHS. Depois disso, eu comecei a pesquisar alguns anúncios de fita VHS aqui em Salvador, na minha cidade. Eu achei algumas coisas e tudo isso que eu achei eu fui comprando. Comprei todas as fitas que eu tava achando, porque eu ficava pensando, pô, vai ser super difícil encontrar qualquer fita, então o que eu achar é lucro, eu vou querer, eu vou gostar. Eu tô mostrando aí agora pra vocês algumas dessas fitas. E foi bem legal porque eu acabei assistindo alguns filmes que eu nunca tinha visto e que se não fosse essa oportunidade, eu acho que eu nunca veria na minha vida inteira. Esse meu primeiro videocassete, ele durou aí, eu diria que quase um ano. Eu acho que não chegou a um ano, mas chegou perto. Aí ele começou a apresentar um defeito. Eu colocava na tomada e ele não ligava mais. Essa história aí, ó, eu conto em detalhes em um texto que eu fiz para a revista do canal, a revista VHS Break. Esse texto tá na VHS Break número 2. O texto se chama Meu Primeiro Videocassete. E eu conto minha história de amor e tragédia com ele. Pois é, amor e tragédia. Se você quiser adquirir a revista VHS Break, galera, lá tem conteúdos exclusivos. Você não vai encontrar os conteúdos dessa revista aqui no meu canal. São conteúdos do universo do VHS, mas que são conteúdos que da revista eu não produzo no canal e nem conteúdos do canal eu não trago na revista. São conteúdos que se complementam e são independentes. Pessoal, custa somente R$10, 10 realzinho, tá muito barato. Você vai receber o PDF na hora que você realizar o pagamento, porque a revista é em PDF, tá? Já tem 3 edições. Você pode me mandar uma mensagem aí no meu Instagram, VHS Break também, para adquirir a revista. Me manda lá uma mensagem, pergunta qual é meu Pix, eu te passo o meu Pix assim que você realizar o pagamento. Eu já te envio o PDF como você preferir, WhatsApp, e-mail, enfim, como você preferir, eu te envio o PDF aí, tá? Bom, eu imagino que agora você deve estar se perguntando, pô, tudo começou com Donkey Kong, Super Nintendo, aqueles sonhos. E aí, e o Super Nintendo e Donkey Kong? Bom, pouco tempo depois que eu comprei o videocassete, eu fui atrás de um Super Nintendo, eu comprei o Super Nintendo, eu comprei Donkey Kong e eu também comprei outras fitas. Eu pude jogar Donkey Kong diretamente do Super Nintendo mais uma vez na minha vida aí, e outros jogos também, né? Eu acho muito legal poder voltar a jogar esse videogame que foi tão, mas tão marcante na minha infância. E eu acho que na infância de muita gente também, né? De alguma forma, aquele meu sonho se realizou e se estendeu ao videocassete e toda a minha coleção de VHS que eu tenho hoje.